Bem, então na aula passada, né, no encontro de quarta-feira, a gente viu a primeira parte a gente viu a primeira parte aí da introdução aos circuitos elétricos, os circuitos elétricos, exatamente. A gente falou sobre as fontes, né, falamos alguns conceitos importantes aí sobre essa parte, e hoje a gente vai dar continuidade, já entrando mais a fundo na parte das leis de Kirchhoff. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. E já vamos ter alguns exercícios do livro já a partir de hoje, certo? Bom dia, Maria. Vou colocar aqui agora, a nossa aula de hoje, aquela lá dos slides, né? O capítulo 3, parte, acho que a parte 1 já foi, né? Eu coloquei, deixei um exercício lá para ser feito, acho que foi até ontem, prazo, que eram esses 8 exercícios finais do capítulo 3, parte 2, do slide. O capítulo 3, parte 1, né? Hoje a gente vai iniciar o capítulo 3, parte 2. Vou compartilhar minha tela com vocês. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou pedir que vocês... a gente tem uma aula atrasada da turma da tarde, né? Para dar uma igualada, já que a gente marcou as provas para as mesmas datas, eu vou deixar uma aula síncrona para vocês. Hoje, com alguns exercícios que eu vou resolver hoje à tarde, com esse mesmo assunto na turma da tarde, né? E só deu tempo de fazer alguns. Deu tempo de fazer todos que eu queria na aula da quarta-feira. Então, hoje eu vou fazer mais alguns exercícios. Bem, então, pessoal, aqui na parte 2, né, do capítulo 3, deixa eu focar. Na parte 2 do capítulo 3, a gente vai falar sobre um conjunto de circuitos, certo? E nos circuitos, as resistências, que são as nossas cargas, essa primeira unidade, elas podem ter alguma configuração entre elas, e que seja possível a gente substituí-las por equivalentes, né? Então, a gente vai organizar, né, um circuito em conjuntos de resistores interligados, e a gente pode dar um nome a esses resistores de associação de resistores. E aí, quando é possível, pode não ser possível fazer nenhuma alteração, dependendo do circuito, então não tem como encontrar um circuito equivalente, mais simples, que represente aquele circuito original, mas pode ser que eu encontre essa equivalência, né? Pode ser que eu encontre. E a gente vai encontrar essa equivalência quando os resistores estiverem em série, e como a gente viu lá nas fontes, né? Quando tem elementos em série, é quando esses elementos estão só estão conectados de forma que a corrente que passa em um vai passar nos outros obrigatoriamente, não tem outro caminho para ela passar. Elementos em paralelo é quando os dois terminais, né, o superior e o inferior do resistor, do elemento, qualquer que seja, estão conectados com os dois terminais também dos outros elementos, ou seja, eu tenho uma diferença de potencial desses dois elementos iguais, né? Uma com os outros, que estiverem nessa mesma condição. São elementos em paralelo, têm a mesma tensão, elementos em série, a mesma corrente passa por eles. E quando tiver uma situação mista, né, é que eu vou ter aí um número maior que dois resistores, então a gente pode ter aí uma parte deles em série, outra parte em paralelo, ou eu tenho que resolver alguns paralelos antes do que resolver os séries, ou o contrário, resolver alguns séries antes do que
os paralelos, certo? Então, você vai ver essa equivalência. E para equivaler, como vocês já devem ter visto aí em alguma disciplina anterior, até no ensino médio mesmo, os resistências em série, os resistores em série, aqui eu tenho 4 resistências em série, observe que a corrente que entra aqui no lado esquerdo de R1 e passa por R1, ela obrigatoriamente vai entrar em R2, com a mesma intensidade. Esse nozinho aqui que interliga os dois só tem uma entrada e uma saída, então quem entra, sai. Não tem para onde ir essa corrente. A corrente não vai diminuir, nem aumentar, não vai ter variação de corrente entre as resistências que estiverem, os elementos que estiverem em série, nesse caso R1, R2, R3 e R4. Certo? É a mesma tendência. Em relação à queda de tensão aqui, queda de potencial, a diferença de potencial entre os terminais de R1, depois entre os terminais de R2 e assim sucessivamente, vão ser um produto, né, dessas resistências vezes a corrente que passa por eles. E a corrente é a mesma, né? Então, a tensão só vai ser diferente se as resistências R1, R2, R3, R4 forem diferentes. Se eu tiver aqui 10 ohms, por exemplo, e uma corrente de 5 amperes, a tensão em cima de R1 vai ser esse produto, já que a tensão é igual a corrente vezes a resistência vezes a corrente, é igual a RI. Então, se tiver 10 passando 5, vai ser 10 vezes 10 ohms vezes 5 amperes, e vai dar 50 volts entre os terminais aqui de entrada e de saída de R1. Certo? Vai ter um mais aqui no lado esquerdo de R1 e um menos no lado direito. Vou criar um lapisinho aqui também. Então vai ficar um mais aqui e um menos aqui do outro lado. A corrente passando da esquerda para a direita. Né? A corrente passando nesse sentido. Então, a gente vai ter essa diferença de potencial no resistor. Sempre é uma informação importante aí. Nas resistências, quando a corrente estiver passando no resistor, ela sempre vai causar uma queda de tensão. Ela sempre vai do mais para o menos. Certo? Se tiver uma corrente I, ela vai passar do mais para o menos na resistência. Então, a consequência da passagem da corrente é a queda de tensão. Ou se você já tiver uma tensão já definida no seu circuito, como consequência dessa polaridade mais menos, eu vou ter o sentido da corrente mais menos também. Vou aceitar aqui um colega de vocês. E aí, pessoal, se eu quiser encontrar uma... Então, se eu tiver lá no meu sistema, um... se eu tiver lá no meu sistema uma série de quedas de tensão aqui, um mais menos nesse resistor, outro mais menos nesse, já que a corrente está passando, outro mais menos no mesmo sentido, em todos. Cada um vai representar uma queda, né? Aí a gente vai lembrar daquela característica lá das fontes de tensão em série. Todas com a mesma polaridade, mais menos, e interligadas em série. É só somar, né? Se aqui tiver uma queda de tensão de 5, no outro de 10, no outro de 20, no outro de 30, soma todas e a gente vai ter uma queda de tensão única, grandona aqui, mais aqui nessa ponta, menos na outra, do somatório dessas 4 quedas de tensão, certo? E uma única correntona passando de um lado para o outro. Então, vou ter um V total e um I total aqui. Que era o mesmo dos individuais, né? O V total vai ser a soma das 4 tensões e o I total era o I mesmo, que é o mesmo em todo mundo, né? E aí, para que eu tenha um, um R total, né, um RT,
uma resistência total que possa substituir essas 4 resistências aí de forma equivalente, é só fazer a divisão desse meu V total por essa minha corrente única, por esse meu I total. E eu vou ter, né, o V1 vezes o V2, mais o V2, mais o V3, mais o V4, como somatório, aqui, um por um, né, V1, V2, V3 e o V4, com o meu V total, a soma desses 4. Só que cada um dos Vs aqui é um produto. R1 vezes I total, R2 vezes I total, R3 vezes I total, R4 vezes I total. Quando eu dividir, quando eu somar R1 mais I total, R2 mais vezes I total, mais R3 vezes I total, mais R4 vezes I total, e dividir por I total, vai ficar aqui o meu RT é igual a R1 mais R2 mais R3. Né? Então, eu fiquei aqui com essa configuração aqui. R1 igual RT igual a R1 mais R2 mais R3 mais R4. Então, quando eu tenho elementos em série, eu posso substituir aqui essas resistências em série por uma só, pela soma das 4. Né? Aqui é a nossa regrinha, né, dos elementos em série. Sempre que tiver várias resistências em série, eu posso simplificar o meu circuito somando as que estiverem em série. E aí, como é que eu vou identificar as que estiverem em série? Aquela que entre um e a outra não tem uma bifurcação, né? A corrente que entre um obrigatoriamente passa na outra. E algo similar ocorre com elementos em paralelo. Né? Então, aqui eu tenho 3 resistências. Observe que os 2 terminais, né, o terminal, no caso aqui mais aproveitadinho, do lado esquerdo de todas estão interligados, e os terminais do lado direito de todos estão interligados. Então, como a corrente está passando da esquerda para a direita em todos, aqui eu tenho um terminal positivo, aqui eu tenho um terminal negativo. Né? A corrente está passando assim, vem aqui por cima, passa da esquerda para a direita, desce e continua o caminho dela. Vem aqui para a esquerda, passa de R2, continua o caminho dela, e vem aqui, desce, passa para a esquerda de R3, depois para a direita de R3 e segue o caminho dela. Né? Então, a corrente que está entrando aqui já é a soma das 3, e a que está saindo também é a soma das 3. Ok? Então, a gente tem essa configuração aqui dessas correntes, né? E aí eu tenho uma característica comum entre elas, que vai ser a corrente, que vai ser a tensão. Então, como tem os 3 terminais, os 3 terminais do lado esquerdo dos resistores R1, R2 e R3 conectados entre si, e os 3 terminais do lado direito dos resistores R1, R2 e R3 conectados entre si. Então, a tensão mais menos de todos aqui é a mesma. Eles têm a mesma tensão. V1, V2 e V3 são iguais. Certo? V1, V2 e V3 são iguais. O que vai ser, o que eu vou ter aqui de relação é entre as tensões, entre as correntes. Corrente 1 e 2 mais I3 vai ser igual a corrente I total aqui. Certo? Então, eu poderia dizer aqui, ó, que o meu I total, né, o meu I total é igual ao I1 mais o I2 mais o I3. Aqui eu volto aqui.
I1 mais o I2. É horrível escrever no Touchpad aqui. Enfim, o I1 mais o I2 mais o I3. Esse aí é meu I total. E aí depois eu posso fazer o seguinte. Depois de fazer esse total, é só a gente pegar e dizer o seguinte, olha, o que eles têm em comum? A tensão total e eu vou fazer, a tensão total e a tensão individual em cada resistência é a mesma. É um V comum entre todos, né? Então, se eu pegar a tensão, essa, essa, essa minha resistência, né? Ela seria aqui, deixa eu pegar meu lápis de novo. Essa a minha resistência não, essa minha corrente, esses meus Is, né? Poderiam ser substituídos por V sobre R. V sobre R, né? Então, um R total, um R equivalente, né? E uma tensão, só tem uma mesma, é sempre o V, esse total aqui externo, é o mesmo dos internos, é um V, uma tensão V, essa daqui da corrente total, externa, né? Eu tenho um P aqui, e depois ela vira um P, um corrente total de novo. Essa daqui vai ser igual às correntezinhas, a soma das três correntes, I1, I2 e I3, como eu tinha mostrado, né? Só que I1 vai ser quem? V sobre R1. E aí o I2, V sobre R2, e assim sucessivamente. No caso que eu tenho 3 aqui, eu vou ficar com V sobre R3. Se eu dividir os dois lados da equação por V, vou cortar aqui o V, os dois lados da equação, e eu fico justamente com essa equação aqui de baixo. 1 sobre RT igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Se tiver mais resistências, continua. Certo? Então, o inverso aqui da resistência equivalente total, eu vou poder substituir essas resistências em paralelo por uma só, que vai ter o valor de 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Se eu tivesse só duas resistências, né, eu ficaria aqui com 1 sobre RT igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E aí, se você fizesse aqui uma manipulação, né, um equacionamento, a gente chegaria nessa equação aqui, ó, com duas resistências apenas. O RT igual ao produto sobre a soma. Né? Então, às vezes, quando eu tenho três resistências, quatro, cinco, em paralelo, eu vou fazendo de duas em duas. Eu pego o R1 com R2, encontro um equivalente. Aí depois pego esse equivalente e vou encontrar um equivalente com R3. Aí depois pego esse equivalente e vou encontrar com R4, e assim sucessivamente. E o produto sobre a ação é bem rapidinho que você faz. Tem duas resistências de 10 ohms, por exemplo. Pronto, uma dica já de cara. Se eu tenho duas resistências iguais, pessoal, duas resistências iguais, o equivalente vai dar quanto? Quem responde aí? Se eu tenho duas resistências iguais, o equivalente vai ser quanto? Tem que fazer aqui de cara, né? Ninguém não pode ligar o microfone. Antes de eu fazer aqui. Alguém dá uma. Ou já fez de cabeça aqui. Se eu tivesse duas resistências iguais a R, qual será a resistência total? Então vamos fazer aqui. Se for só R, né? R1 igual a R2, que é igual a R, eu vou ter R ao quadrado no numerador, dividido por 2R no denominador.
Aí eu vou cortar o quadrado com esse R e eu fico com R sobre 2. Então, se eu tenho duas resistências iguais, eu vou ter a metade da resistência. Então, se de cara você já sabe, olha, tem duas resistências de 10 ohms aqui que estão em paralelo. Estou vendo lá os dois terminais delas interligados, tá? Então elas estão em paralelo. Eu já disse, pronto, o equivalente é 5. Posso substituir essas duas por uma de 5. Então, de cara, se tem duas iguais, você já sabe que vai ser a metade da resistência, certo? Outra dica, para na hora das continhas vocês não errarem. Se eu tiver três resistências, uma de 10, outra de 5, outra de 3, de cara você já sabe que a resistência equivalente dessas três tem que ser menor do que a menor delas, certo? E vou repetir. Se eu tiver 20 resistências em paralelo, a resistência equivalente a essas resistências paralelas vai ser menor do que a menor de todas elas. Então, se eu tiver 5 resistências acima de 100 e uma resistência de 10, o equivalente vai ser menor do que a de 10. Você já sabe. Se você encontrar, eu tenho 200, 300, 500 e uma de 5, e a resistência der 8, na hora dos cálculos, você já errou em algum lugar. Certo? Vai dar menor do que a menor delas. Certo? Sempre que a gente coloca resistências em paralelo, a gente vai encontrar um valor equivalente menor do que a menor delas. Okay? E aqui é uma condição mista, né? Ou seja, se eu olhar aqui direitinho, eu não tenho resistências em série. Então, tá, R1 está em série com R2? Não. R1 está em série com R3? Não. R2 está em série com R3? Não. Não tem nenhuma das três em série. R1 e R2, por sua vez, estão em paralelo. Os dois terminais à esquerda, os dois terminais à direita interligados, têm a mesma tensão, estão em paralelo, R1 e R2. E, por sua vez, o equivalente em paralelo de R1 e R2, que vai ser uma só aqui, polindo aqui essa resistência, vai estar em série com R3. Aí sim, o R3 aqui vai estar em série, dando um bug aqui, vai estar em série com esse RT, esse R equivalente de R1 e R2, certo? Então ele vai estar em série, sim, aí tudo bem. Aí depois você faz primeiro o paralelo, depois faz o série. Aí eu encontro uma resistência só equivalente de R1, R2 e R3. E aí tem esse exemplo. Vamos fazer esse exemplozinho aí, né? E depois o próximo, esse aqui é um exemplo de três resistências em série, e depois tem um próximo com resistência em paralelo, eu quero que vocês tentem fazer aí na casa de vocês. Não é nem enviar, não, que é bem simplesinho mesmo. Então aqui, ó, vamos lá, vamos ler primeiro. São associados em série, três condutores que têm resistências, três resistências de 5, 12 e 15 ohms. E 15 ohms. A diferença de potencial, a tensão, nos terminais do primeiro é de 12 volts, ou seja, eu tenho 3 em série, 5, 12 e 15, eu sei que a tensão de 5 é de 12 volts. Letra A. Qual a intensidade da corrente que passa pela associação? Letra B. A diferença de potencial entre 12 e 15. Então, vou descobrir a corrente de um, né? Descobrindo a corrente desse daqui, que eu conheço R e I. Eu sei a corrente dele e a corrente, consequentemente, dos outros, já que estão em série. Para descobrir as tensões em 12 e 15, eu multiplico essa corrente por 12 e 15. E a letra D, a diferença de potencial total, né? De um lado para o outro. Aí eu multiplico pela soma, eu multiplico a corrente que está passando pela soma de, no caso, 5 mais 12 mais 15, ou somo as três tensões que eu já vou conhecer, né? A primeira é de 12, na letra B eu descubro a tensão em 12 e em 15. Deixa eu mostrar para vocês aqui meu quadro. Eu vou mudar a câmera aqui para o meu quadro, para vocês verem.
organizado, que ele está meio tortinho. Vamos reto. Pronto, voltei. Estão me ouvindo, né? Vou guardar aqui essa informação que eu dei na aula anterior, lá direito, daqui a pouquinho a gente lê. Eu vou fazer a questãozinha aqui no cantinho. Então, vamos lá, pessoal. A gente tem... Então, a gente tem lá no enunciado, né? Quem está acompanhando aí os slides no celular, no computador, a gente tinha aqui no exemplo 3 resistências em série. No caso, eu tinha a primeira de 5 ohms, uma segunda aqui de 12 e a terceira de 15. Certo? Tem essas 3 resistências. E está passando pela primeira uma corrente de, deixa eu botar aqui mais embaixo, está passando aqui na primeira, não, a corrente não, é a tensão, né, que é informada de 12 volts. Então, tem uma tensão aqui de 12 volts. Professor, o senhor está mutado. Oi, oi, testando, estamos escutando? Oi, oi, oi. Dá para escutar. Bom, eu dei uma atualizada aqui, acho que eu meti a mão sem querer aqui nos cabos. Mas eu estava explicando, né, o que eu estava escrevendo. Então, todo mundo está vendo aqui o quadro, estou conseguindo ver o quadro, minha mão, aqui pretinho aqui vermelho. Então, aqui a gente tinha, eu estava explicando que a resistência, a tensão no resistor de 12 ohms, ela vai ser o produto de resistência vezes a corrente, RI, e a corrente I é a mesma, que passa no mesmo no resistor lá de 5 ohms, que a gente encontrou na letra A. Então, vai passar em todos, né? Eu tenho aqui essas conexões entre os resistores e só tem uma entrada e uma saída. Então, a corrente que entra num lado sai no outro. Não tem muito para onde ela ir. Entrou em um lado, saiu no outro, vai ser a mesma, né? Nessa conexão, ela não vai nem diminuir nem aumentar o valor dessa corrente. Então, é essa corrente que a gente tem, e aí a gente vai ficar com aqui 12 vezes, deixa eu ver quanto é que vai dar aqui,
12 vezes 2,4 deu 28,8. E aqui 15 vezes 2,4 deu 36. Então, a letra B, a gente encontrou isso daqui, né? E aí, na letra C, ele pede qual a tensão total. Qual a tensão total, né? A tensão desse terminal aqui até esse daqui, né? Esse mais, menos, geral aqui. E aí eu tenho duas formas de encontrar que vão dar o mesmo resultado. A primeira, eu posso somar aqui, já que eu encontrei aqui 28,8, aqui 36. Posso somar as três tensões, né? Então, mais, menos, mais, menos, mais, menos estão em série. A mesma polaridade, é só somar. Então, eu vou lá, que VT vai ser 12 mais 28,8 mais 36. E aí vai dar 36, 28,8 mais 12. Então, vai dar 76,8 volts. Certo? 76,8 volts. Ou também eu posso fazer encontrando minha resistência equivalente, que é a soma, né? Encontrar aqui minha resistência equivalente, que é 5 mais 12 mais 15, e multiplicar isso daí pela corrente, 2,4. Então, a minha resistência equivalente vai dar aqui 20,32 vezes 2,4. E quando você fizer 32 vezes 2,4, você vai encontrar o mesmo resultado, que é 76,8 volts. Né? Então, dá no mesmo aí. Então, na hora que um circuito aparece para você, a gente vai fazer algumas perguntas. E a primeira, as duas primeiras perguntas são justamente essas que estão aqui, né? Há elementos em série? Se houver elementos em série, eu vou simplificá-los. Vou somar. É mais fácil trabalhar com uma resistência só do que com três. Há elementos em paralelo? Se houver elementos em paralelo, eu vou fazer a relação em paralelo, né? Vou fazer o equivalente em paralelo deles. E vou trabalhar com uma resistência só, ao invés de duas ou três que estiverem em paralelo. Certo? As outras a gente vai fazer depois. As outras perguntas, né? Daqui a pouco. Então, voltando lá para o slide. Alguma dúvida nessa questão? Então, voltando aqui, a gente tinha. Voltando aqui, a gente tinha aqui essa primeira questão, e a segunda é com dois resistores em paralelo, né? E eu informo a corrente que passa em um deles. E eu quero que vocês façam isso daí, né? Só para fazer a leitura, né? Eu tenho dois resistores em paralelo, de 2 e 3 ohms, e a corrente que passa no primeiro deles, no de 2 ohms, é de 5 amperes. Então, eu já sei resistências e corrente em um deles. Então, já vou encontrar, consequentemente, a tensão. Então, aqui a tensão de um vai ser igual à tensão do outro. Letra A, encontra a tensão, a diferença de potencial entre os extremos de cada condutor. Letra B, a intensidade da corrente que passa pelo outro. Eu encontro, se eu sei a tensão de um, se a tensão do outro, com a tensão do outro e a resistência, eu encontro a corrente. Letra C, a corrente total, fora da associação, o IT, que é a soma dos dois. E a letra D, o paralelo. O paralelo de 2 e 3, né? E de cara que a gente já sabe aqui que vai ser o produto sobre a soma. Você tem um 2 só, então é só 2 vezes 3 dividido por 5, por 2 mais 3, né? O produto dividido pela soma. Então vai dar 6 dividido por 5. 6 dividido por 5 vai dar 1,2. E 1,2 é menor do que os dois aqui, né? É menor do que 2, é menor do que... Então, provavelmente vai estar certo. Se eu encontrasse um valor maior que 2 ou maior que 3, eu já sei que estaria errado a minha conta. Então, dá para vocês fazerem aí essas continhas, ok? Entendido aqui? Nossa, rapidinho, vocês vão fazer essa daí.
E vamos agora para as leis de Kirchhoff. Quem foi Kirchhoff, né? Tá aqui para vocês me verem de novo. Então vamos ver quem foi Kirchhoff, né? Kirchhoff foi um físico alemão, Robert Kirchhoff, muito importante para a história da eletricidade. Então, as equações dele foram formuladas em 1845, baseadas no princípio da conservação da carga elétrica. Né? As leis de conservação, elas consideram aí, entre outras coisas, que a energia ou a potência gerada num circuito ela é consumida toda ali. Né? Ela não vai sobrar nem faltar. O que se gera de carga no circuito se consome dentro daquele mesmo circuito. Não vai ter nenhuma diferença nesse sentido. Então, baseado nesse princípio da conservação, ele criou suas formulações. E a gente vai trabalhar aqui em cima dessas duas leis de Kirchhoff que definem relações entre tensões e entre correntes. Então, ele foi o autor das duas leis fundamentais da teoria clássica de circuitos elétricos. A primeira lei dele é a lei da, das correntes, né? Ou a lei dos nós. Então, a gente encontra um nó aqui e tem uma conexão com 4 ramos, né? As correntes que se encontrarem nesses pontos, o somatório delas é igual a zero. Ou, em outras palavras, as correntes que estiverem entrando vão ser iguais às correntes que estiverem saindo. Nunca o nó vai consumir, vai aumentar ou diminuir a quantidade de corrente que nele esteja entrando ou que esteja saindo. Sempre vai ser igual. Então, aqui nesse nó, como eu tenho 4 ramificações, entrando as correntes I1, I2, I3 e então não, né? Interagindo com as correntes I1, I2, I3 e I4, algumas entrando, outras saindo, mas o que importa é que a quantidade que vai entrar vai ser a mesma quantidade que vai sair. Certo? A quantidade de amperes entrando é a mesma quantidade de amperes saindo desse nó. Certo? É só um caminho que o nó significa ali. Então, a fonte é como se eu tivesse uma rua com 4, uma entrada ou 2 entradas e 2 saídas, enfim. A quantidade de carros que está entrando vai ser a mesma quantidade de carros que vai saindo. Não vai ter nenhum acidente naquele meio do caminho ali, vai ficar um carro parado. Né? E também não vai ter um portal que vai surgir um carro do nada. Então, quem entra é igual a quem sai. Certo? Então, aqui, nessa relação dessas 4 correntes aqui, qual vai ser a relação dessas 4 correntes, pessoal? De 1, e 2, e 3, e 4. Pode ligar aí o microfone e falar. I2 mais I3 igual a I1 mais I4. Exatamente. E aí eu gosto de fazer isso, entendeu? Eu gosto de fazer quem entra igual a quem sai. Porque aí eu não me confundo com o sinal. O livro é a mesma coisa, né? Mas o livro acaba fazendo um pouquinho diferente. Ele acaba realmente aplicando essa fórmula aqui. Ele coloca, por exemplo, as correntes que estão saindo negativas, as que estão entrando positivas. Aí fica I2 mais I3 menos I1 menos I4 igual a zero. Mas aí eu acho que tem alguma chance, se tiver um número de ramificações grandes, e vocês fazendo um monte de coisa, no meio de alguma questão, você pegar e trocar o sinal de uma corrente que está saindo para uma corrente que está entrando, e aí acaba errando tudo dali para frente. Por isso que eu prefiro, em relação às correntes, especificamente no nó, colocar de um lado da equação positivo quem está entrando e do outro lado da equação positivo também quem está saindo. E aí você não tem que se preocupar com o sinal, certo? Mas é só uma convenção. Essa é a lei das correntes, certo? E aí, logicamente, se em algum ponto, em alguma questão, eu já conhecer, por exemplo, quem é, eu sei que I1
Vamos lá, vamos fazer essa daqui agora. Façam aí em vocês, né? Deixa eu botar aqui. Se tivesse como eu escrever, seria tão bom, né? Mas não tem não. Aqui só dá para. Vou fazer com minha letrinha aqui. E um aqui, eu vou botar que ele é 2 amperes. Aí vou dizer, olha, I2 é 5 amperes, tem 5 amperes. I3 tem 3 amperes. Aí eu pergunto, quem é I4, pessoal? Eu não precisaria dizer nem o sentido de I4. Poderia até apagar aqui essa setinha. Vocês teriam como encontrar tanto o sentido como o valor de 4, a partir da primeira lei de Kirchhoff. Porque eu tenho 4 ramificações e conheço sentido e valores de 3 delas. Então, aqui eu vejo, olha, está entrando 3 amperes aqui por baixo, está entrando 5 amperes aqui por cima, então, no total, está entrando 8 amperes. Né? Aqui eu não conheço, nem se está entrando nem se está saindo, mas aqui eu conheço. Ó. Dos 8 amperes, estão saindo 2 por aqui. Então, dos 8 amperes, 2 estão saindo. Falta sair quantos? Tem que sair mais 6. Então, obrigatoriamente, esse sentido aqui é saindo de 4 e vai ser no valor de 6 amperes. Né? Então, mesmo se eu não conhecesse o sentido, conhecendo o sentido das outras e os valores das outras, eu já sei qual é o sentido dessa também. Eu já sei que ela está saindo aqui. E vou saber o valor, porque o total que entra foi 8, o total que está saindo aqui era só 2, tem que sair mais 6 para o que entrar ser igual ao que sair. Agora está entrando 8, estão saindo 8 também. Ok, pessoal? Então, essa daqui é a nossa terceira pergunta da análise de circuitos. Olhando para algum nó, há algum nó que eu só não conheça uma corrente? Se houver, você encontra, né, pela relação das outras. Posso passar aqui, tranquilo? Vamos lá, então. Aí aqui eu tenho um sisteminha de equações, né, que eu vou depois mostrar para vocês como é que ele funciona, o sisteminha de equações. Porque aqui, se eu não conhecer outras correntes, mais de uma, né, se eu não conhecer aqui, aí não tem como, por uma soma direta, uma equação só, encontrar essa que está faltando. E aí eu vou ter que partir para um sistema de equações lineares, né? Então, eu vou colocar lá umas incógnitas e vou depois pelo sistema, eu vou ter duas incógnitas. Se eu tiver duas equações linearmente independentes, então eu consigo encontrar uma solução única para aquelas duas incógnitas. Então, vou atrás de encontrar essas equações. E vou mostrar para vocês o passo a passo, que é esse daqui. Mas antes disso daí, vamos ver a segunda lei de Kirchhoff. A segunda lei de Kirchhoff é a lei das malhas, certo? Mas aqui a gente vai ver que essa lei das malhas é a lei aqui das tensões, do somatório das tensões numa malha. A gente já viu que é um nó, a gente já viu que é um ramo, né? Que, que são os elementos que estão entre dois nós. Então, e uma malha é o quê? É um conjunto de ramos, né, num caminho fechado. De ramos e nós num caminho fechado. Então, aqui eu teria, por exemplo, esse ramo, essa malha, composta aqui pelo resistor R1, R2, R3 e a fonte V4, fonte de tensão V4. Mas eu também tenho essa malhazinha pequena aqui, até deixar de lado um pouquinho, mas que só tem dois elementos, o resistor R1 e o resistor R5 e o resistor R3. Também é uma malha, isso daqui é um caminho fechado. Certo? E você vai ter outros aqui também. Então, essas são malhas, são caminhos fechados no meu circuito,
que inclusive podem ter caminhos, por exemplo, outra malha aqui, ó, R1, R2, R5 e V4. Então, dentro dessa malha, eu tenho até um elemento aqui, R3, não tem problema. É uma malha, é um caminho fechado, que pode até ter outras malhas dentro dele, mas é um caminho fechado. Certo? Então, aqui a figura de Kirch determina que o somatório das tensões dentro de um caminho fechado é igual a zero. Ou o número de elevações de tensão é igual ao número de quedas de tensão. Então, ó, a soma algébrica das forças eletromotrizes, das elevações em qualquer malha, é igual à soma algébrica das quedas de potencial dos produtos RI contidos nessa malha. Então, as elevações vão ser iguais às quedas numa malha. O somatório das tensões vai ser igual a zero. Certo? Então, se eu tiver um, um determinado circuito que tem uma fonte de tensão e 5 resistências, a elevação dessa fonte de tensão vai ser igual ao somatório dessas 5 quedas de tensão nos resistores. Certo? Então, sempre vai ser o somatório das tensões igual a zero. Se eu tiver um ramo que só seja de resistências, pode. Se eu tiver uma malha que só seja de resistências, pode. Mas também continua respeitando essa mesma regra. Em alguma dessas resistências, devido a alguma questão externa do circuito, de outra malha, eu vou ter uma elevação de tensão em um ou mais dos resistores e queda nos outros. E um vai ser igual ao outro. O número de elevações vai ser igual ao número de quedas de tensão. Né? E aí a mesma coisa, né? Lá de forma similar ao que eu tinha na lei dos nós, né? As correntes que estão entrando nos nós, eu vou ter aqui uma coisa similar também na lei das malhas. Se aqui nessa malha, por exemplo, aí eu faço uma coisa, pessoal, aqui. Eu tenho que considerar um sentido. Da mesma forma que na corrente, eu conhecia qual era a corrente e conhecia se a corrente estava da esquerda para a direita, de cima para baixo, enfim, eu conhecia o sentido aqui, eu vou ter que conhecer a polaridade da tensão também. Não é só o valor da tensão. Eu tenho que saber se é mais, menos, ou se é menos, mais. Né? Então, eu vou dar logo uma polaridade aqui de V1, é mais, menos aqui, é mais, menos aqui. E vamos dizer que é mais, menos aqui. Assim, né? E a fonte de tensão já tem sua polaridade própria, né? Então, beleza. E o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou ter que fazer um somatório dessas 4 tensões, V1, V2, V3 e V4. Mas eu tenho que definir como é que eu vou considerar um padrão para elevação ou para queda. Então, como um caminho fechado, uma malha, um caminho fechado, eu escolho o sentido horário para as elevações e quedas, que é o mesmo sentido para as 4. Ou o sentido anti-horário, você sabe. Geralmente eu gosto de usar o sentido horário, né? Então, vou usar o sentido horário na hora de definir quem é a elevação e quem é a queda de tensão. Então, sentido horário. Então, no sentido horário aqui, começando da tensão V4, da fonte de tensão V4, no sentido horário, o que eu estou vendo aqui? Ó? Ela está entrando numa tensão, olhando o sentido, né? Eu estou entrando numa tensão menos e saindo numa tensão mais. Então, na saída da fonte aqui, eu estou saindo de um menos para um mais. Está uma tensão maior aqui no mais. Então, aqui, quando eu passo de menos para mais, eu estou tendo uma elevação de tensão. Então, já coloco aqui, ó, mais V4. V4 é positivo. Aí, vamos olhar aqui. Nessa resistência, eu estou tendo uma elevação, uma queda de tensão.
Eu vou olhar pela polaridade definida aqui, está entrando numa tensão maior e está saindo numa tensão menor, então é uma queda. V1. Mesma coisa em V2. No sentido horário, eu estou entrando no mais, saindo no menos, é uma queda, V2. E R3 aqui, olha o sinal aqui. Se isso daqui já tiver na sua questão, mais menos, você vai utilizar já essa polaridade. Entrando no menos, saindo no mais, uma elevação. V3 igual a zero. Então, aqui, diferentemente das correntes que eu botava de um lado, que estava entrando igual do lado que estava saindo, aqui eu já gosto de colocar todo mundo, elevações sendo positivo, queda sendo negativo, igual a zero. Né? Então, aqui a gente já vai colocar assim, coloca todo mundo aqui, elevação positiva, queda negativa, igual a zero. Lá no livro, vou abrir para vocês verem, por algum motivo, o autor do livro decidiu, por convenção dele, colocar elevação de tensão negativa e queda positiva. Né? Então, lá, as quedas são colocadas com sinal positivo e as elevações com sinal negativo. É uma escolha, né? Se botar, o livro é dele, ele bota do jeito que ele quer. Aí não vai mudar nada. Então, mas aqui também, a aula é minha, né? Eu boto do jeito que eu quero também, né? Então, a gente vai considerar assim que eu tenho que ser mais intuitivo, né? Você acabar padronizando dessa forma. Mas se vocês também, a prova é de vocês, podem fazer o que vocês quiserem também. Ninguém é obrigado a nada. Mas eu acho que tem uma menor probabilidade de erro se vocês considerarem elevações de tensão positivas e quedas de tensão negativas. Que aí não vai confundir. Mas vai dar no mesmo também. É como se multiplicasse por menos um nos dois lados, né? E um lado é zero. Multiplicando por menos um aqui todo mundo, vai mudar o sinal. Besteira. E da mesma forma lá, né? Se eu conhecer três dessas quatro aqui, eu conheço a quarta, né? Então, se eu conhecer V1, V2 e V4, eu sei quem é V3. Então, se tiver só uma tensão de todas de uma malha desconhecida, eu encontro da outra. Né? Agora, se tiver mais de uma, ou só uma conhecida, aí eu vou ter que partir para o meu sistema de equações lineares. Não tem muito para onde correr. Então, essas daí são as leis de Kirchhoff, né? E aí, ó, quando eu encontro um circuitinho como esse, vamos ver. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, nesse circuito tem alguma resistência em série? Pode ligar o microfone aí. Tem alguma resistência em série? A de 1 ohm está em série com a de 2? O que vocês acham? A resistência de 1 ohm está em série com a resistência de 2 ohms? Essa com essa daqui? Sim ou não? Vocês estão me ouvindo, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Esse microfone está meio doido. Estão me ouvindo. Vamos lá, respondam. R1 não, 1 ohm está em série com 2 ohms aqui. É só olhar aqui, ó. A corrente que passa nesse caminho, ela encontra um nó no meio do caminho aqui, que é uma divisão. Parte da corrente vai para 5 e parte vai continua para 2. Então, e um não está em série com 2. Um ohm não está em série com 2, porque se eu não tivesse esse elemento aqui de 5, né, aí sim estaria. E a corrente que passa em um só teria 2 para passar. Mais uma parte vai para 5 aqui. Então, não está em série. Da mesma forma que um está em série com 5. E, consequentemente, com 10. 2 não está com 10, porque aqui eu tenho uma entrada de corrente nesse ramo aqui de 2 amperes. Então, não tem resistências em série aqui. Vamos ver se tem resistência em paralelo. Olha aí, será que 5 e 10 estão em paralelo? Está aparecendo, né? Então,
Estão aqui em pezinhos, né, os dois. Será que estão em paralelo? 5 ohms e 10 ohms. Então, olha aqui para baixo, os terminais inferiores estão interligados entre si diretamente. Não tem nenhum elemento aqui, é uma conexão ligando os dois. Agora, os superiores, um está num lado do 2 ohms, o outro está no outro lado do 2 ohms. Então, não estão diretamente conectados. Tem um elemento no meio deles. Então, não estão em paralelo também. Então, as nossas duas primeiras perguntas foi não, né? Não tem como simplificar. Não tem elementos em série, não tem elementos em paralelo. Ou para a minha terceira pergunta. Há algum nó aqui que eu só não conheça uma corrente? Aí eu vou olhar, né? Aqui eu tenho esses nozinhos aqui. Esse nó aqui de cima. Eu sei que está entrando 2 amperes aqui da direita para a esquerda nele, né? Mas a quantidade de corrente que está passando em 10 e em 2 eu não conheço. Esse daqui, eu não conheço é nada. Eu não sei nem a corrente que está em 1 ohm, em 5 e no 2. Estou cego geral aqui. Esse nó aqui de baixo. Aí uma dica já para vocês. Ó. Aparentemente eu tenho 2 nós diferentes aqui embaixo, né? Mas, como eu não tenho elemento nenhum conectado entre esses 2 nós, eu poderia muito bem arrastar esse daqui, ó, e ficar e sobrepor um ao outro. Então, quando eu tenho 2 aparentes nós diferentes, foi só uma escolha do autor para desenhar mais bonitinho aqui o circuito dele. Porque ele poderia sobrepor esses dois. Então, na prática, é um nó só aqui, esses dois, certo? Foi só uma escolha do autor para ficar bonitinho assim. Mas, para ficar os quadradinhos, né? Mas ele poderia ter unido esses dois aqui sem problema nenhum, porque não tem nenhum elemento entre eles, então é um ponto só, certo? Então, na prática, eu tenho 1, 2, 3 nós nesse circuito, certo? Nós principais desse circuito são 3. Nós com mais de 2 ramificações, né? Então, aqui eu tenho 3 ramificações, e quando eu uno esses dois, ó, vou até desenhar aqui no meu quadro esse circuito de novo, unindo esses dois aqui. Pra vocês verem como é que ele vai ficar. Depois a gente faz um exemplo para ilustrar. Então aqui, ó, deixa eu mudar lá o quadro para vocês verem. Vou mudar aqui minha câmera. Estão aí vendo o quadro, né? E aí eu vou ter o seguinte, ó. Aquele meu circuito lá que vocês estavam vendo, que depois a gente vai fazer, ele é a mesma coisa desse daqui. 2 amperes, 10 volts, 1 ohm, 2 ohms. Aí vocês lembram lá que eu tinha um resistor de 5 e um resistor de 10. Então tinha essa configuração, certo? Aí talvez muitos se perguntassem quantos nós tem nesse circuito. Tem 4, professor, as bolinhas aí, são 4 bolinhas. Mas só que eu disse para vocês que o autor às vezes decide fazer assim para ficar uns quadradinhos, né, as malhas. Mas na prática, esse circuito aí é o mesmo, não muda nada do que esse daqui, ó, redesenhando. Vou pegar o quê? Vou fazer aqui um nozão só, um nó só, e aqui eu vou ficar tipo um triângulo, né? O de 5 e o de 10, tá? Eu puxei, conectei, estava dois quadradinhos aqui abertinhos, mas não tinha nenhum elemento entre eles, então na prática eu só tenho 3 aqui, 3 nós principais. Aí aqui, ó, quantos ramos estão sendo interligados por esse nó? Tem esse ramo aqui do 1 ohm, esse do 2, esse do 5. Aqui tem um do 2, esse do 10 e esse dos 2 amperes. Quantos ramos eu tenho aqui? Tem um que vai para a fonte de tensão de 10 volts, esse daqui do de 5 ohms, esse do de 10 ohms e esse do de 2 amperes. Certo? Então, é um nó que tem 4 ramos, 4 ramificações diferentes.
e esse daqui são dois nós, né, cada um com três ramificações. Né? Então, mas de toda forma, ó, essas nossas quatro primeiras perguntas são não para esse tipo de circuito. Há elementos em série? Não. Há elementos em paralelo? Não. Há algum nó com apenas uma corrente desconhecida? Não. De todos aqui eu só conheço 2 amperes, né? Que é a corrente dessa fonte. Há alguma malha de algum caminho fechado com apenas uma tensão desconhecida? Também não. Eu só conheço uma tensão aqui, que é da fonte de 10 volts, né? Então, essa malha aqui, que tem 3 elementos, vão ter 2 tensões desconhecidas. Eu só conheço a de 10 volts. A de 1 ohm e a de 5 ohms eu não conheço, por exemplo. Então, nesse caso, que a gente vai resolver na próxima aula, só tem uma situação que é montar o sistema de equações. Eu não tenho para onde partir. Certo? Agora, vamos fazer um exemplo do livro, que ele dá uma colherzinha de chá e ele informa que ou vou ter elementos em série ou em paralelo, que dá para simplificar o circuito, depois eu dar continuidade no circuito, ou aqui eu vou ter algum nó que eu só não conheço uma tensão, ou alguma malha que eu só não conheça, perdão, algum nó que eu só não conheço uma corrente, ou alguma malha que eu só não conheço uma tensão. Deixa eu abrir aqui o livro e vou procurar essa questãozinha. Um minutinho, eu mostro para vocês. A biblioteca é muito leve. Olha, eu lembro para vocês que todo exercício que eu passar do livro, né, vão ter alguns, eles serão da edição que está lá da edição que está lá no site da biblioteca, que no caso é a edição 10. Né? Porque aí, se tiver uma diferença, vai ser a diferença nos livros, certo? Nas questões, no caso. Então, se vê nas questões, pode ocorrer mesmo assunto sendo o mesmo. Pronto, aqui como o site da biblioteca está meio lento, eu peguei uma outra edição, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Vamos lá. Lá no livro, o site pode ser um pouquinho diferente. O site da biblioteca, esse daqui é da edição 8, na biblioteca é a edição 10. Todo circuito dado o circuito mostrado na figura, determina. Então, aqui, o que eu tenho nesse circuito? Eu tenho 3 resistências e uma fonte de tensão. Certo? E aí eu pergunto, vamos lá para nossas 5 perguntas, pessoal. Há elementos em série? A primeira pergunta, há elementos em série nesse circuito? Há alguma resistência em série com outra aqui, pessoal? Liguem seus microfones para responder. Não tenham vergonha. De 4 ohms aqui, está em série com de 20 ou em série com de 80? Não, não tem nenhum elemento em série, né? Sempre a corrente se divide quando vai de um para o outro. Aí a segunda pergunta, há elementos em paralelo aqui? Tem alguma resistência em paralelo com outra? Sim ou não?
Vamos, pessoal, participando. Eu vou perguntar por nome aqui de alguém. Alguém responde por livre e espontânea vontade. Vai ser por livre e espontânea pressão. Pronto, a gente tem aqui ó, o resistor de 40, de 20 e o de 80. Né? E a fonte de 50 volts. Pronto. E aqui é IB, aqui é IA, e aqui é V0. Bom, a letra A ele pede A, a letra B e B, a letra C V0 e depois a potência do resistor e a potência da fonte. Em cada resistor é a potência da fonte. A gente tem lá a configuração, olha aí o quadro, a gente tem lá essa configuração com desse circuitinho, né? Então, na letra A, há elementos em série, disse que não. Na letra B, há elementos em paralelo. Se você olhar os resistores de 20 e de 80, os dois terminais, os de cima e os de baixo deles, estão conectados entre si. Então, 20 e 80 estão em paralelo. Certo? E aí eu já vou fazer o quê? Vamos simplificar para ver o que a gente encontra, né? O que facilita isso. Mas, como consequência de dois elementos estarem em paralelo, eu sei que as tensões V0 dos dois serão iguais. Eu tenho a mesma tensão. Se eu tenho V0 em 80, eu vou ter V0 também em 20, certo? E eu vou ter V0 também no equivalente dos dois, no paralelo entre 20 e 80. Né? Então, eu vou ter aqui ó, uma simplificação desse circuito, desse aqui de baixo. Vou fazer aqui o circuito embaixo. Eu vou manter os meus 50 ohms, 50 volts. Eu vou manter os meus 4 ohms. E vou fazer uma resistência equivalente de 20 e 80. Se eu encontrar 30, pessoal, é possível encontrar 30 desse paralelo de 20 e 80? É possível encontrar uma resistência equivalente desse paralelo aí de 20 e 80 acima de 80 ou acima de 20? Não, não é possível. De cara, eu já sei que tem que dar abaixo de 20. Né? Esse equivalente de 20 e 80 aí vai dar abaixo de 20. Mas vamos fazer. Como já visto ali naquelas equações, quando tem duas resistências, é o produto sobre a soma, né? 20 vezes 80 sobre 20 mais 80. Aqui vai dar 20 vezes 80, 2 vezes 8 dá 16, mais 2 zeros. Aqui vai dar 100. Corta 2 zeros embaixo com 2 zeros em cima, deu uma resistência equivalente de 16 ohms. 16 ohms aí, menor do que 20, né, que é a menor das duas, é um valor dentro do esperado, né, mas 16 ohms mesmo. E aqui eu já sei, olha, mesmo eu tendo uma resistência só representando as duas, eu continuo com o meu V0 sendo essa tensão aí no de 16, né? Ela era a tensão no de 80 e no de 20, eles estavam em paralelo, e no equivalente desses dois também, né? E agora eu volto, é um novo circuito que eu tenho, né? O meu objetivo é descobrir V0, não mudou. Agora eu não tenho mais como encontrar IA e B, né? Porque eu não tenho mais os dois resistores separados, mas o meu V0 permanece nesse circuito. Então eu volto para a análise de circuito aqui, né? Há elementos em série nesse circuito. Agora tenho, né? 4 e 16 estão em série. Né? 4 e 16 estão em série. Então tenho como encontrar agora. Eu vou ter uma resistência só, que vai ser a soma, né, de 20, e uma tensão sobre essa resistência que é de 50 volts. Então, tenho como encontrar a corrente, né? Então, eu vou ter aqui um terceiro circuito equivalente, que vai ser, ó, aqui eu tinha uma corrente I, eu vou ter saindo da fonte, né?
aqui eu tenho a fonte de 50 volts e vai ter essa mesma corrente I saindo dela. Só que agora ela está indo para um resistor só. Um resistorzinho de 20 ohms. Né? Então, eu sei que está chegando nele. E aí, pela minha regra, né? V igual a R vezes I, que é a minha lei de Ohm. Eu sei que nele tem uma tensão de 220, de 50 volts, é a tensão dele, e a resistência de 20 ohms. Então, isolando o I, para eu saber quem é I, eu fico com 50 sobre 20, V sobre R. E aqui eu vou ter 2,5, não é isso? 2,5 amperes. 2,5 amperes eu vou ter aqui. E agora eu vou voltando. O meu I era 2,5 nesse circuito. Aqui é o mesmo I, então eu continuo com 2,5 aqui. Só que o 2,5 passa no resistor de 4 e passa no resistor de 16. Então eu tenho como achar o V0 aqui. O V0 vai ser quem? R vezes I. 16 vezes 2,5. Então, meu V0 vai ser 40 volts. Esse é meu V0, certo? V0 de 40 volts. Beleza, já encontrei o V0 aqui, que era uma das perguntas da prova, da questão. E eu voltando agora, o V0 é a mesma tensão que estava em cima do 80 ohms aqui. E, por sua vez, é a mesma, já que está em paralelo, com o de 20 ohms. Então, aqui eu tenho como encontrar o IB e o IA. O IB vai ser quem? Vai ser o V0 sobre 80, que é 40 sobre 80, que dá 0,5 amperes. E o IA vai ser V0 sobre 20, que é 40 sobre 20, que dá 2 amperes. Né? Então, eu vou encontrando, a partir dos equivalentes, das formas simplificadas, eu vou encontrando tensões e correntes e vou voltando até chegar no circuito original. Certo? Esse aqui é o fluxo, né? Eu vim primeiro, cheguei na forma mais simplificada, encontrei aqui a corrente, aí estou voltando agora, encontrando tensões, depois correntes, e assim sucessivamente no meu circuito. Então, encontrei aqui A e B e V0, que era o que a questão pedia, né? Certo? Aí, se eu quiser encontrar, por exemplo, vamos encontrar agora a potência na fonte. A potência na fonte, ela vai ser quem? P igual a V vezes I. A corrente que está saindo da fonte era de 2,5 amperes. E aí deu certinho também, né? A corrente que passa no resistor de 4 ohms, que sai da fonte, é de 2,5. A corrente IA é 2, a corrente B é 0,5. Tá ok. A soma das duas dá 2,5. Então está tudo se encaminhando. A potência total da fonte é igual a 50 volts, que é a tensão da fonte, e a corrente 2,5, que é a corrente que passa por ela, né? 50 vezes 2,5 vai dar 125 watts de potência gerada na fonte. Se a gente fizer as potências individuais de cada um dos resistores, pelo RI quadrado, né, que é outra forma da potência, a gente vai encontrar a soma, né, os mesmos 125, pela lei da conservação, que é gerado de potência é consumido de potência. Então, se eu fizer aqui 80, a potência no resistor de 80, RI quadrado, 0,5 ao quadrado, 80 vezes 0,5 ao quadrado, vou fazer aqui, 80 vezes 0,5 vezes 0,5, dá 20 watts. Mesma coisa aqui no de 20 ohms, 20 vezes 2 ao quadrado,
20 vezes 4, que dá 80, né? E no de 4 ohms, fica aqui 4 vezes 2,5 ao quadrado. 4 vezes 2,5 vezes 2,5, que dá 25. Acho que ficou apertado. Se a gente somar, ó, 20 mais 80, 100, mais 25, 125. O que foi gerado na fonte foi consumido nos resistores, certo? De potência. Então, essa daqui foi uma das questões que só olhando aqui a gente conseguiu resolver, né? Há elementos em série, elementos em paralelo, a gente foi simplificando, simplificando, colocando elementos em paralelo, colocando elementos em série, e depois voltando para o circuito, né? Depois a gente vai ver um exemplo aqui em que a gente não tem elementos em série em paralelos, ou em paralelo que nos ajude, a gente vai ter que partir aqui para o somatório das tensões numa malha ou o somatório das correntes nessa mesma malha, certo? Enfim, eu vou colocar essa aula para vocês online e para a gente igualar com a turma da tarde. E depois dessa daí, se não tiver, a gente vai ter que partir para um sisteminha de equações lineares. Ok, pessoal? Não tem muito para onde correr. E aí, no sistema de equações lineares, eu vou ter que mostrar o passo a passo de como resolver. Ok, pessoal? Então, a ideia da aula de hoje era essa, apresentar para vocês já os circuitos, né, para a gente começar a resolvê-los. Eu vou colocar algumas questõezinhas para vocês fazerem junto dessa aula, para a gente igualar o pessoal da tarde. Não sei se é boa. Não, eu acho que eu vou colocar só alguns exercícios para vocês. Vamos manter essa aula síncrona na quarta. E aí, na quarta eu coloco essa aula síncrona, né, da turma da tarde para igualar. Que agora a gente está naquela fase que pode gerar dúvidas e vocês, eu estando aqui ao vivo, pode facilitar para tirar. Certo? Depois, quando tiver só uma aula de exercício, eu vou e deixo gravado para vocês. Melhor. Entendido, pessoal? Tranquilo? Só lembrando, quem não viu a aula passada, se puder assistir, assista. E eu coloquei lá no site, no Moodle, né, nos avisos, a data da nossa prova, as datas das nossas provas, né? Dê uma olhadinha lá nas datas das provas, já para se preparando para quando elas forem chegando. Mas é isso, não se assuste, vamos exercitar muito isso daqui, certo? Vamos exercitar, 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 essa é a palavra, para vocês fazerem naturalmente, já viu a questão, já sabe para onde partir, já sabe para onde começar a fazer. Lá no livro, a gente está no capítulo 2, certo? Vocês podem abrir lá no capítulo 2, vou escolher algumas poucas atividades hoje, e vou colocar lá para vocês fazerem essas atividades no capítulo 2, ok? Para dar tempo de me entregar até quarta, no caso, até a aula de quarta. Mas vamos para umas 2 ou 3 só. Parecidas com essa que a gente fez. Daqui a gente fez primeiro o paralelo, para depois fazer o série. Aí tem uma lá que é primeiro série, para depois o paralelo, tem uma lá, enfim. E vocês vão fazendo um pouquinho diferente, já está pegando a manha, né, como se diz, já pegando um jeitinho de como fazer e depois, encontrar na prova, sai naturalmente a questão mais rapidamente, de forma mais simples. Mas, basicamente, o que se pede é isso. São tensões em alguns resistores, correntes em outras, potência uma fonte, potência no resistor, e aí você usa uma daquelas fórmulas de potência, encontra essas potências, utiliza algumas relações com as tensões e correntes para encontrá-las também. Beleza, pessoal? Então, por hoje era isso. Agradeço muito a presença de todos. Fiquem atentos lá do AVA e até quarta.